Uma boa noite a todos. Boa noite. E acabamos de cantar já 2 hinos que nos falam do nome do Senhor Jesus. Temos expressado que queremos levar o nome dele, ou seja, refletir alguma coisa da pessoa dele. E também temos cantado do valor do nome do Senhor Jesus e a fragrância que ele tem. E com isso vocês já complicaram mais um pouco a tarefa. Porque esses hinos, eles dão uma certa expectativa também. Nos sugerem já alguma coisa para a nossa vida no dia a dia. Antes de entrarmos na palestra em si, eu gostaria de deixar claro que a estrutura das palestras não é mérito meu. A estrutura foi desenvolvida pelos irmãos lá no Moçambique quando eles expressaram o desejo de tratar desse assunto. Então eles me deram um esqueleto e nós vamos seguir o mesmo esqueleto. Eu preenchi isso com vida, com conteúdo, mas a estrutura em si foram eles que fizeram. Então é importante saber também. E por isso também nós vamos começar com o primeiro slide, que vocês podem aprender um pouquinho de Xangana, a língua lá de Moçambique. Significa simplesmente bem-vindo. Oi, oi. Só que eles fazem assim. Oi, oi. 3 vezes. Muito bem. O tema é o nome do Senhor Jesus em vários aspectos, como temos já mencionado hoje de manhã, no reforço do convite feito pelo irmão Peter. E o nome do Senhor Jesus, de fato, é o nome sobre todo nome. Não existe outro nome igual ao dele. Não existe outro nome com o mesmo conteúdo. Não existe outro nome onde o nome, de fato, condiz 100% com a pessoa. Aquilo que o nome do Senhor Jesus expressa, significa a pessoa dele, a vida dele, as palavras dele, o andar dele, o fazer, o deixar de fazer dele expressam também. Isso não podemos dizer, talvez, a respeito de nenhuma outra pessoa, porque qualquer ser humano, em algum momento, até mesmo as personagens bíblicas, ainda que nem de todos nos são relatados erros, têm errado em sua vida, e naquele momento o nome não condiz com aquilo que a pessoa é. Nós vamos nos ocupar com esse tema, com vários pontos. Hoje com o nome que salva, depois com o nome que redime, o Redentor, e em vários assuntos, subtemas, com o nome que reúne, dividido em Mateus 18, 20, que ouvimos um pouquinho hoje de manhã já. Vamos falar sobre denominações e o nome divino, qual que é a diferença. Ambas as coisas têm a ver com o nome. Qual que foi a evolução na igreja professa. E como é o caminho de Deus para nós hoje e a prática, destacando então na reunião de hoje o nome que salva. Jesus, o nome sobre todo nome. O nome que é precioso sobre tudo. Vamos iniciar com um trecho da palavra de Deus, que está ali, mas quem quiser abrir na Bíblia nunca faz mal, até que é bom conferir e acompanhar, de Atos capítulo 4, os versículos 10 e 12. E eu deixei algumas coisinhas fora ali, mas podemos ler na palavra de Deus, mesmo Atos capítulo 4, versículos 10 e 12. Dizem assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esta estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então são versículos bastante conhecidos,
que destacam, que sublinham a importância do nome de Jesus Cristo e afirmam que em nenhum outro nome há salvação. Portanto, o Salvador, esse título é exclusivo do Senhor Jesus. Ninguém outro pode requerer essa qualificação para si. E sabemos que durante a história da humanidade havia sempre pessoas que diziam isso de si mesmo, arrogavam isso para si, até tentando ser cópias de Cristo falsas cópias de Cristo, e também sabemos que isso acontecerá no futuro, que isto tem o seu ápice naquela personagem futura que é o anticristo. Em nenhum outro há salvação. O Senhor Jesus é Salvador. Agora, quando tratamos com termos bíblicos, temos que nos perguntar também qual que é o significado desse vocábulo, dessa palavra, dessa expressão. Então, muitas vezes nós falamos de salvar, falamos do Senhor Jesus como Salvador, mas talvez nem todos temos ainda uma ideia daquilo que essa palavra de fato significa, o que tudo está contido. E para que isso funcione bem, a gente começa com o significado no próprio idioma. O que é salvar em português? Quem não sabe, tem ajudas para isso. A gente tem ferramentas que se chama dicionário. Essa história vocês já conhecem do Bernardo, que fala do dicionário e procurar significados. Muito bom. O que significa então salvar, esse verbo em nossa linguagem? Se você olha no dicionário, interessantemente, uma das primeiras coisas que aparece é restituir a saúde. E esse significado temos também ligado aqui nesse trecho que acabamos de ler. Tinha uma pessoa que lhe faltava saúde, a saúde foi restituída, e o Espírito Santo, por meio dos apóstolos aqui, tomando essa ocasião, introduz então a qualidade do Senhor Jesus enquanto Salvador. Significa também guardar alguém de alguma coisa ruim, proteger. Também a palavra salvar pode significar de restabelecer e preservar a saúde e guardar dessa maneira da morte. Ou seja, não apenas a saúde em si, como algo que talvez não atinja a coisa mais grave, mas salvação também é guardar de um final fatal, de alguma doença, por exemplo. E também significa libertar ou livrar alguém de alguma coisa. E isso talvez é o significado que é mais conhecido por todos nós. Geralmente ligamos isto ao termo salvar. Se uma vez temos compreendido o que significa esse vocábulo no nosso linguajar do dia a dia, aí podemos nos ocupar com o significado do mesmo vocábulo dentro do contexto bíblico, que às vezes não é sempre 100% igual. A palavra salvar, o que ela significa na linguagem bíblica? Libertar, já vimos no linguajar do dia a dia. E a Bíblia retoma esse conceito, mas nos fala de salvar no sentido de libertar das consequências do pecado, que em última instância é a condenação eterna. A Bíblia nos ensina claramente que o homem natural está em um caminho que leva indubitavelmente, sem sombra de dúvida, à condenação eterna. Não tem como escapar disso. Se não intervém alguma coisa ou alguém, esse é o destino de qualquer ser humano, por mais esforços que esse ser humano faça para escapar disto. Porque no interior, no fundo do coração, todo ser humano tem, isso a Bíblia nos afirma também, tem uma consciência de que o meu ser é eterno, que eu tenho uma existência eterna. Deus colocou a eternidade no coração.
Então ninguém ele consegue dizer simplesmente, eu vou fazer pouco caso disso. E até um ateísta, uma pessoa que não acredita em Deus, tem consciência de sua existência eterna, porque por isso é ateísta. Porque justamente com esse conceito quer afastar esse perigo. Se eu não acredito em Deus, se Deus não existe, então eu talvez não sou tão eterno assim, então todo esse negócio de condenação não me atinge. Mas tem consciência disso, senão não precisava inventar o conceito do ateísmo. Se salvar significa libertar das consequências do pecado, então temos que ver o que é pecado. Pecado é ignorar ou transgredir os mandamentos divinos. A Bíblia chama isso também de iniquidade. Na primeira epístola de João, por exemplo, fazer pouco caso das regras, dos mandamentos, dos pensamentos divinos. E a consequência do pecado, portanto, do ignorar, da transgressão dos mandamentos de Deus, é justamente a condenação eterna. E a condenação eterna tem um destino, esse destino se chama de inferno. Então essa é a situação de cada ser humano em sua trajetória natural. Já quando a criança nasce, está colocado nesse rumo à condenação eterna. E se tiver alguém aqui hoje à noite que ainda não tem esta salvação, da qual estamos falando, que ainda se encontra nesse caminho à condenação eterna, então você deve pensar, meditar, o que dá para fazer ou o que de repente já foi feito, para que eu possa sair desse caminho, mudar de rumo, ter um outro destino. Porque Deus ele não tem previsto que você fique nesse destino, nesse rumo. Ele não quer isso para você. Mas em parte depende de você. Quando falamos em salvação, também a Bíblia nos mostra vários tipos de salvação. Nem todo versículo, nem toda passagem bíblica que fala de salvação fala exatamente da mesma coisa. Então isso também é muito importante vermos em muitos termos bíblicos, quando estudamos a palavra de Deus, e ver em qual contexto a Bíblia usa um termo, e ver qual que é o significado exato desse termo naquele contexto. No vida do dia a dia também é assim. Nem sempre a mesma palavra em todas as circunstâncias tem exatamente o mesmo significado. Já vimos que salvar no dia a dia, na língua portuguesa, tem pelo menos 4 conotações diferentes. E assim com a Bíblia também é assim. O ser humano, neste rumo à condenação eterna, e também o crente em outras circunstâncias, não quanto à eternidade, mas quanto à vida diária, incorre em vários perigos. E nós queremos destacar 4 perigos. O primeiro desses perigos é, justamente, estamos rumo a um juízo divino que traz consigo a condenação eterna. Por quê? Porque transgredimos os mandamentos de Deus, mesmo se fosse apenas um. Isso nos coloca debaixo do juízo de Deus, e Deus nada mais é do que justo se Ele condena. Na verdade, Ele não tem nem outra opção. Se Ele quer ser fiel a si mesmo, e Deus é fiel, Ele tem que estar condizente com os seus próprios mandamentos, com os seus próprios pensamentos. Se Ele nos manda alguma coisa e nós transgredimos, então Ele apenas pode condenar aquela transgressão. Então, esse perigo todo ser humano incorre. Você, eu. Mas tem uma resposta quanto a isso, uma resposta divina. A resposta do ser humano é fazer tentativas. Eu vou fazer boas obras, eu vou fazer caridade, eu vou
dar um dinheiro para alguém, eu vou tentar comprar a salvação, vou tentar me livrar disso aí. E sabemos que no passado e também hoje, infelizmente, pessoas têm se aproveitado desse perigo do juízo divino, eterno, para até fazer dinheiro, para arrecadar para si mesmo e construir prédios suntuosos, etc. Um estado inteiro quase foi construído assim. País, um mini país. A resposta divina é bem diferente. Deus está dizendo, se você incorre na condenação eterna, eu te ofereço a salvação eterna. E a salvação eterna, a Bíblia também chama de a salvação da alma. E é algo que é seguro, porque tem uma garantia por detrás. E uma pessoa que garante, essa pessoa é divina. É o Senhor Jesus que garante essa salvação diante de Deus. E Deus mesmo garante a salvação. Ela é incondicional com base na justiça de Deus. Podemos abrir essa passagem de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. E até uma passagem excepcional nas epístolas de Pedro, porque normalmente quando o apóstolo Pedro fala em suas epístolas de salvação, ele não está falando da salvação eterna. Ele usa esse termo normalmente num outro sentido. Mas aqui em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo escreve: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. E a salvação da alma é a salvação para a eternidade, a salvação eterna. Um segundo perigo, ou dois perigos dentro da mesma categoria, são, por um lado, ataques de inimigos, como, e aí não estamos falando de Satanás diretamente, mas sim do pecado, da morte, do mundo e o poder de Satanás. E temos também perigos da vida no dia a dia. Esses perigos são perigos que ainda existem também para aquele que já se apoderou dessa resposta divina, que já aceitou que há alguém que fornece a salvação eterna. Ou seja, aquele que já é salvo, conforme os pensamentos de Deus, aquele que já é um crente verdadeiro, ele também está sujeito a esses tipos de ataques. Cada um de nós. Então isso atinge a nós também. Você e eu estamos ainda em nosso corpo de carne e osso, e esse corpo consegue pecar, porque ele tem ainda a velha natureza. Então o pecado é um perigo ainda para mim e para você. A morte, o mundo que nos rodeia, o sistema do mundo, é um perigo, ou pode ser vir a ser um perigo para cada um de nós. E também o poder de Satanás, que ele está exercendo nesse âmbito justamente do mundo, fazendo uso da morte natural, também do pecado, para nos levar a cair. E os perigos da vida, do dia a dia, qualquer coisa que possa acontecer numa circunstância qualquer durante a nossa vida diária. São perigos que cada um de nós tem. Por exemplo, quando viemos para cá, não sei se todos sabem, mas ontem o pessoal lá de Sete Praias compartilhou, pelo jeito, uma mensagem de tomar cuidado naquele trecho que sobe nos eucaliptos lá, para o Monte Líbano. Por quê? Porque tem um motoqueiro lá que tentando assaltar as pessoas e pelo jeito fizeram isso ontem. Então é um perigo que nem você nem eu conseguimos escapar. Estamos sujeitos a isso. Desses ataques de inimigos como o pecado, morte, mundo, poder de Satanás, temos uma resposta divina de novo, que é a salvação pelo poder de Deus. E o poder de Deus é superior ao poder de Satanás. Podemos abrir ali essa passagem de Atos capítulo 7. Atos 7, versículo 25.
Está falando ali de Moisés, na época quando o povo de Israel estava ainda no Egito. E Moisés, ele pensava, ele cuidava que seus irmãos, os israelitas, entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade ou a salvação, como poderia se traduzir também, pela sua mão. Mas eles não entenderam. Só que essa salvação, essa libertação, não viria diretamente pela mão de Moisés, mas sim pela mão de Deus por meio de Moisés. Nós vemos isso no Antigo Testamento, comparando essa situação ali. E para esse tipo de salvação, de libertação desses perigos, Deus nos coloca uma condição. Ele não fala, eu vou te salvar dessas situações de toda e qualquer maneira. Pode fazer, pode incorrer nessas situações, pode incorrer nesses perigos, tanto faz, eu vou te tirar de lá. Não. Deus requer que nós sigamos os pensamentos, os mandamentos dele. Se chama obediência. E aí ele nos salva também diante dessas situações, ele nos liberta disso. E até mesmo quando não temos obedecido e caímos em alguma situação dessas, de pecado do mundo, etc., Deus não vai nos tirar de lá se nós não queremos. Mas Ele vai nos libertar, Ele vai nos salvar dessas situações no momento que nós confessamos e começamos de novo a obedecer. E a confissão é o primeiro passo da obediência novamente. Aí ele pode nos salvar dessas situações. Os perigos da vida do dia a dia também são livramentos pelo poder de Deus. Também ali temos algumas passagens mencionadas. Um outro perigo que também atinge a todos nós é a nossa condição física atual. Doenças, todo mundo está sujeito a doenças. Debilidades físicas, envelhecimento. Ninguém de nós vai chegar à idade de 100 anos do jeito que nasceu. Todos nós vamos enfraquecendo de alguma maneira, e mesmo que sejamos ainda fortes com 100 anos, de repente, a nossa condição física é outra do que com 20 anos, por exemplo. Então é uma coisa natural, um perigo que não temos como escapar. Mas também para isso Deus tem uma resposta. E esse tipo de salvação, temos mencionado, por exemplo, em Romanos capítulo 8, ou também aqui na primeira epístola de Pedro, e ali no versículo 5, eu estou aberto ainda com isso, então podemos ler esse versículo, que diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. No contexto aqui, se trata daquela salvação ainda futura, que é chamado na Bíblia também de a redenção do corpo. Ou seja, assim como existe a redenção da alma, que é algo eterno, seguro, líquido, já agora, embora se concretiza também em sua plenitude só no futuro, mas já é a nossa possessão agora, o nosso corpo ainda está sujeito a todas as debilidades consequentes do pecado. Como isso aqui que mencionamos, doenças, debilidades, envelhecimento. Mas esse corpo também um dia, ou por meio da transformação, quando o Senhor Jesus vier e nós seremos transformados vivos, ou por meio da ressurreição e o recebimento de um corpo novo, para aqueles que tiverem já falecidos no momento que o Senhor Jesus vier, aí esse corpo também é redimido, ele é salvo. É liberto dessas condições terrestres. Já falamos diversas vezes que a resposta é uma resposta divina. Então a resposta a essa pergunta aqui já é um pouco óbvia agora. De onde ou de quem vêm as respostas a esses perigos? Todas essas respostas dadas nós encontramos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de quem? A palavra de Deus. Então, as respostas a todos esses perigos, a resposta a qualquer perigo que nos acomete,
vem de Deus. Portanto, nós precisamos de quê? Ou de quem? De um Salvador. Vamos ver se é certo. É certo. Precisamos de um Salvador. Falamos agora muito em salvação e em salvar. Agora vamos falar de uma pessoa que tem essa qualidade de Salvador. E de novo temos que pensar no vocábulo primeiro. O que significa Salvador? De novo, primeiro em nossa linguagem, em português. Ou alemão, ou inglês, o que for. Um Salvador é alguém que salva. Agora poderíamos voltar para aquele slide anterior e ver rapidamente de novo o que significava isto. É restituir a saúde, guardar de alguma coisa ruim, restabelecer e preservar a saúde, guardar dessa maneira da morte, ou libertar ou livrar alguém de alguma coisa. Então, alguém que merece esse título Salvador em nossa linguagem do dia a dia, tem que ter essas qualidades. Ele tem que fazer esse papel de salvar nessas diversas situações. Na antiguidade, Salvador também era um título de honra para os ídolos, para os deuses dos romanos, dos gregos, seja quem for daqueles povos antigos. Era um título de honra até dado aos reis, ao imperador, a pessoas influentes. E, vocês lembram? Salvar significa também restituir a saúde, então eles davam esse título de Salvador para o Deus, para o ídolo deles da medicina, para o ídolo que era responsável pela saúde. Se sabemos isso agora no dia a dia, que é um Salvador no âmbito humano, vamos de novo para a Bíblia. O que é um Salvador no significado bíblico? O que significa essa palavra dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia? Alguém que salva. E alguém que salva tinha várias qualidades também, que era libertar das consequências do pecado. Ou, em última instância, até mesmo da condenação eterna. Desse destino eterno que cada um naturalmente incorre, que era o inferno. Então, o Salvador, no sentido bíblico, ele tem que fazer isso, tem que libertar dessa condenação eterna. Mas um Salvador, no sentido bíblico, também significa alguém que resolve o problema, então, do pecado, que é a nossa situação, a nossa condição, o nosso estado, em que cada ser humano se encontra sem ter cometido um único pecado por atos ou palavras. Todos nós, como descendentes de Adão e de Eva, temos a natureza pecaminosa, estamos naquele estado do pecado. Esse pecado está sobre nós, está dentro de nós. Não temos como remover isso. Então precisamos de alguém que resolva esse problema do pecado. Mas também, quando crescemos, a criança pequena ainda não tem cometido pecados em atos e palavras, embora tenha o pecado como um estado natural já em si, mas em algum momento começa a falar não. Se eu perguntar agora para a Jéssica, por exemplo, ou para a Rebeca, sabem que até um Ismael com mal humano sabe dizer não, por meio de atos. Ele ainda não compreende o que é a salvação, mas já começa a se manifestar a consequência daquele pecado que está naturalmente em nossa natureza velha, que está dentro de nós. Ela se manifesta em atos pecaminosos, que são os pecados. E atos pecaminosos, pecados cometidos por atos, palavras, andar, etc., trazem consigo culpa. Então, também a questão da culpa, essa consequência dos pecados cometidos, tem que ser resolvida. Portanto, precisamos de alguém que seja capaz de resolver esses três problemas
que acometem cada ser humano. O pecado, os pecados e a consequência disso, que é a culpa. Quem é esse Salvador? Já falamos bem no início, naquele versículo de Atos capítulo 4. Nós vimos que a própria palavra de Deus afirma ali que não existe outro nome a não ser o nome do Senhor Jesus em quem há salvação. Então, a partir daí, já podemos responder: o Senhor Jesus é Salvador. Mas hoje de manhã também temos lido um outro versículo que nos mostra que Deus mesmo é Salvador. Em Lucas capítulo 1, versículo 47, diz: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou também em 1 Timóteo 1, versículo 1, temos o apóstolo Paulo falando de si: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. E nessa mesma epístola de Timóteo, ou a Timóteo, temos várias vezes essa expressão afirmando que Deus é Salvador. Então Deus tem essas qualidades. Ele é capaz. E se Ele é capaz, Ele é o ser mais sublime que existe. É o que tem mais poder, é o mais poderoso. Então qualquer outro ser que exista, mesmo que seja muito poderoso, como Satanás, é inferior a Deus. Portanto, Deus é o único realmente capaz de resolver todos aqueles três problemas. E não existe nenhum outro ser criado, portanto, abaixo de Deus, que seja capaz de desfazer uma salvação que Deus está conferindo a você ou a mim. Então, uma vez que Deus nos dá a salvação, se Ele é Salvador, essa salvação é certa. Ele mesmo está na natureza dele, é o nome dele que é Salvador. Ele não pode agir contra isso. Se alguém pudesse, portanto, perder a salvação, estaria dizendo a mesma coisa do que Deus é Salvador, mas nem tanto. Alguém tem que ser mais forte que ele para tirar a salvação. É impossível. Essa mesma palavra de Deus, a Bíblia, também afirma a mesma coisa que afirma a respeito de Deus, obviamente a respeito do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus é Filho de Deus, Ele é Deus. Então Ele tem as mesmas qualidades. João 4,42 diz: sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Foi aquela mulher lá do poço de Jacó, em Sicar, que afirmou isso falando aos seus contemporâneos quando ela foi de volta lá à cidade. Ela reconheceu isso por aquela pequena conversa que ela teve com o Senhor Jesus. Se a gente lê aquela conversa, acho que não demora nem 10 minutos, talvez nem 5 para ler aquele texto. Então, se a gente põe isso dentro de uma situação na prática, sei, 15 minutos, 20 minutos, meia hora talvez, muito mais que isso, aquela conversa não tomou. E foi suficiente para convencer essa mulher que essa pessoa que estava diante dela é o Cristo, o Salvador do mundo. O Senhor Jesus é este. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, além dos evangelhos, também as epístolas nos afirmam que o Senhor Jesus, que esse Jesus Cristo é Salvador. Tanto assim que o nome dele, Jesus, significa o Senhor, o Jeová, é Salvador. Então vemos aquilo que falamos bem no início. O significado do nome do Senhor Jesus, o seu nome, ou melhor, a sua pessoa expressa plenamente aquilo que o nome diz. Ele é Salvador. Ele é Deus. Temos aqui vários outros títulos. Cristo. Ele é aquele que é exaltado à direita de Deus. É aquele que é ungido por Deus. É aquele que também será futuramente o rei
de Israel. Portanto, também para eles vai ser o Salvador. Mas ele também é Jesus, é aquele que veio a esta terra, que viveu aqui em humilhação, que se humilhou a si mesmo, não apenas para ser um ser humano, mas se humilhou ainda mais para ser um servo, ainda mais para morrer voluntariamente. Não como você e eu, que naturalmente estávamos neste caminho rumo à perdição eterna, à condenação eterna, e ainda estamos no caminho natural que leva à morte física natural, se o Senhor Jesus não vier antes. O Senhor Jesus, ele não precisava adentrar na morte. Ele não estava forçado a ir esse caminho. Mas sim, ele entrou voluntariamente nesta condição da morte, que também é uma consequência do pecado. A morte que é o salário do pecado, como diz a palavra de Deus. E aí, mais uma vez, não sei se tem ainda alguém aqui hoje à noite que de repente não conhece ainda o Senhor Jesus como Salvador. Então pense nisso. Toda a sua vida, sua condição física normal do dia a dia que você conhece, precisa só olhar para o seu corpo físico, te mostra que aquilo que a Bíblia afirma é verdadeiro. Você está em um caminho de corrupção. O seu corpo não vai se aperfeiçoando, ao contrário, ele vai se desfazendo aos poucos. E se o seu corpo físico está fazendo isso, também a sua condição espiritual é assim. Ninguém está melhorando sozinho, evoluindo para algo melhor. Não, nós estamos nesse caminho à condenação, você também. Mas nós vimos que existem respostas da parte de Deus para isso. Ele enviou o Senhor Jesus a esta terra. O Senhor Jesus veio. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não considerou isso algo tão alto e tão sublime que ele não poderia abrir mão daquilo. Ao contrário, ele abriu mão. Ele veio a esta terra. Ele veio em meio à sua criatura e se fez mais baixo que as criaturas. Ele abriu mão da vida, que ele é a vida. Ele abriu mão, portanto, de sua própria característica para poder salvar a mim e a você. Então pense nisso e se entrega ao Senhor Jesus ainda hoje. E melhor hoje à noite e não espera até a reunião terminar. Porque ninguém garante que você vai sair pela porta ali. Não apenas pela morte, como já falamos em outras ocasiões. Tem muitas possibilidades que você seja impedido. Por alguma razão que seja. E aí vai ser tarde demais para toda a eternidade. Então, vai ao Senhor Jesus, se entregue a Ele, aceita que Ele morreu lá na cruz do Gólgota, em seu lugar. Ele substituiu você ali, tomou aquele lugar que você deveria estar. Ele sofreu aquela morte a qual você está sujeita. E se você aceitar isso para você, dizendo não, creio, Senhor Jesus, que tu tomaste o meu lugar ali, então você não precisa estar mais sujeita a essa morte eterna. Ainda que passemos pela morte física, a morte eterna então não nos atinge mais. Por quê? Porque temos então a vida do próprio Senhor Jesus, que Ele nos conferiu. Como posso ser salvo? Talvez alguém se faça esta pergunta, ou se não faz essa pergunta, todos nós já temos feito de repente essa pergunta em algum momento, temos seguido um certo caminho para sermos salvos, e precisamos de repente recordar dessa solução para podermos passar isso a outros que estão em nossos caminhos. E ali eu fiz um empréstimo do irmão Hervé, lá de Portugal. Fez um desenho bonito ali. Como posso ser salvo?
É um desenho muito conhecido, ele apenas modificou isso também, ele também deve ter emprestado de alguém. Mas a nossa situação é essa aqui. As pessoas, nós todos somos pecadores por natureza. Nós estamos de um lado, entre nós e Deus, que é santo, que é justamente o contrário de pecaminoso. Ele está santo, portanto, separado dos pecadores. Temos um abismo, podemos imaginar assim. Os nossos pecados e o estado pecaminoso, o pecado, nos separa de Deus. E é algo intransitável. Nós não podemos dar um pulo daqui para lá. É impossível chegar daqui para lá. Só que agora, hoje à noite, ou quando a pessoa é confrontada com o Evangelho, ela tem uma escolha a fazer. E é uma escolha unilateral. Ela só pode escolher um lado, porque ela já está desse lado. Então ela pode escolher de aceitar algo que ultrapasse essa distância aqui. E se essa escolha for tomada errada, então ela resulta na separação de Deus. Naquela separação eterna da qual falamos. Não existe uma ponte que alcance o outro lado. O ser humano tem tentado de construir pontes, de preencher essa lacuna com uma boa conduta, com filosofias, com religiões humanas, com boas obras, e nada foi suficiente. Diminuiu, talvez, aos olhos do ser humano um pouco a distância, mas ainda assim, se der o pulo, vai cair. Não escapou do destino eterno, que é a condenação eterna. Só que o Senhor Jesus veio e Ele fez essa ponte. Lá na cruz do Gólgota, Ele morreu, Ele caiu naquele buraco do abismo para que você não precisa cair mais. Para que eu não preciso cair mais. Então, aquelas pessoas, nós todos que estávamos com pecado, em rebelião contra Deus, separados de Deus, agora, por meio da ponte que o Senhor Jesus fez, podemos atravessar o abismo. Na verdade, Ele atravessou o abismo por nós e nos leva para o outro lado, nos levando a Deus, que nos dá paz, perdão, vida abundante e uma vida eterna. Aí a pergunta é, onde você está? Aqui? Ou como eu aqui? Em que lado você quer estar? Eu tenho certeza que todo mundo vai dizer, não, eu quero essas qualidades aqui, isso aqui eu não quero. Agora, se você não aceitar essa única pessoa que fez a ponte, você vai ficar lá. Não existe outra possibilidade. Não adianta ter um Maomé, um Buda, ou qualquer outro ser humano que se diz ser um salvador. Todos esses vão te deixar bem cair nesse buraco aqui. Não adianta ser um cristão, professo de boca, se você não tem Cristo, o Salvador. Então o Senhor Jesus, Ele é a ponte. E somente assim podemos ser salvos. É o único nome que salva, como temos visto naquele versículo, com o qual também queremos terminar agora. Que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que foi rejeitado, aquele que ninguém queria, ou quase ninguém queria, em nenhum outro há salvação. Não adianta olhar ao redor, nenhuma outra pessoa é capaz de fornecer essa salvação. Por quê? Porque é um ser humano criado na mesma condição que você. E quem está no mesmo buraco não pode tirar o outro do buraco. É igual aquelas histórias que tem de se tirar com o próprio cabelo do lamaçal. Não funciona. Ao contrário, se você tenta isso no lamaçal, sabe o que vai acontecer? Vai sugar mais ainda para baixo. Se você tenta puxar, se livrar de lá, qualquer movimento vai fazer com que você mais rápido afunde. Então precisamos deixar um outro nos tirar.
também debaixo do céu nenhum outro nome há. Aí chegamos ao nome de novo do Senhor Jesus. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Viu que eu falei de uma escolha unilateral? É um dever. Deus não está dando uma escolha, você pode ou você não pode. Ele está dizendo, não, você está perdido e se você quer ser salvo, o caminho é este. É um dever seu de aceitar isso. Se não aceitar, na verdade eu vou te condenar por causa de não obedecer a esse dever. Pelo menos isto vale para todas aquelas pessoas que já ouviram a mensagem da salvação. E de alguma outra maneira vale para toda a humanidade, porque a Bíblia nos afirma de quem não ouviu ainda a mensagem da salvação no Senhor Jesus, pode reconhecer a Deus na criação. E se ele se recusa de adorar o Criador como Criador, ele também não fez jus a um dever divino que está dentro de cada ser humano. Então o nome do Senhor Jesus salva, e somente esse nome. É um nome precioso, aquele nome que é sobre todo nome. E isso ali, agora não precisamos cantar, são sugestões de hinos que eu levei lá para Moçambique, porque eles conhecem poucos hinos, então a gente sugeriu alguma coisa para eles. Mas é um hino também que nos fala do Salvador. Temos muitos no Inário, como temos já experimentado agora há pouco. E muito obrigado. Venham de novo. O próximo tema vai ser o nome que redime, para vermos um pouco a diferença do Salvador para o Redentor. Parece muito próximo, mas não é exatamente a mesma coisa. O Senhor Jesus, na qualidade de Redentor, faz ainda outras coisas do que na qualidade de Salvador.